Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por assistir o programa Acreditare aqui na Connect TV. Vocês sabem que pode assistir no YouTube, pode assistir no Instagram, no Facebook, ou até, se preferir, no app, tem aí, você consegue acessar, além da NET Connect TV. Mas hoje eu tenho uma convidada, gente, olha, uma baiana, vencedora, que veio exclusivamente lá de Salvador para falar comigo. Ah, que honra! Nós vamos falar hoje do quanto é importante você ser perseverante e ter propósito na vida para vencer. Fala para eles aí, fala Marília, fala para esse povo. Eu já chamei ela de diamante negro uma vez, mas aqui, ó, revelei na câmera, agora já foi, Marília. Já foi. Boa noite, Ronaldo, Boa noite. Obrigada pelo convite. De fato, é muito importante que a gente tenha propósitos, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Tem que ser um mote para qualquer pessoa. Né? Eu já trabalho, né, há bastante tempo na área de saúde. Que né? bom. Hoje, né, estou atuando há 10 anos na Pixion. Né? Hoje eu ocupo a cadeira de executiva estratégica. Que chique! Não é para qualquer um, não. É verdade. Mas tudo isso, né, a minha trajetória, não só na Pixion, mas sempre foi pautada em propósitos, né? Sim. Então, dentro dessa jornada, é importante a gente sempre estar fazendo um refresh, né? O que de fato é importante, o que é que vai agregar, não só na minha vida, mas na vida também dos clientes que eu acabo atendendo. Sim. Né? A Pixion tem um mote que é muito bacana, que é a inovação pela vida. Olha que legal. Então, a gente precisa também estar inserido. Então, de que forma eu inovo pela vida, né, no exercício do meu trabalho? Que bacana, porque você acaba desafiando todos, né? É verdade. Então, obviamente, o médico ele tem uma presença, uma cadeira importante dentro desse processo, né, na saúde, mas desde a recepcionista até a faturista também, todas essas pessoas têm um papel importante nessa experiência do paciente, né? Sim. Você sabe, Marília, eu me identifiquei com você logo lá na JPR, assim, lá na feira. Você tinha várias pessoas ali fazendo perguntas sobre o software, aquelas coisas Sim. todas, mas eu não sei como você conseguiu personalizar para cada um, mesmo tendo perguntas diversas, diferentes, você conseguiu dar atenção especial para cada um. E conta o segredo disso. Verdade. É você se colocar no local do outro, né? No lugar do outro. Então, é muito comum quando a gente vai falar sobre sistemas de gestão integrado, a gente vai estar falando ali para um CIO, a gente vai estar falando para um médico, para um farmacêutico, né? Para um contador. Então, essas pessoas têm objetivos distintos, né? Embora tratem ali dentro da mesma instituição, mas a gente precisa de fato personalizar. A gente Sim. precisa falar a mesma língua, Sim. né, de cada um deles. Então, ali quando nós nos conhecemos, de fato, é essa forma que eu gosto de trabalhar. Só para a gente se sentir um pouquinho mais velho, 2016 foi isso, gente. É verdade. E a gente manter esse contato saudável, mesmo você estando lá em Salvador, eu aqui, a gente sempre que possível, sempre negociando coisas, oportunidades de melhoria. Eu costumo dizer que meu IPTU chega em Salvador, mas eu atendo o Brasil inteiro.
Fala mais um pouquinho de Salvador. Fala Não, aquela cidade maravilhosa. Não, Salvador, o clima, de fato, assim, é maravilhoso, né? As pessoas o calor é diferente, a forma como a gente trata, né? Principalmente na prestação de serviço, né? Sim. A gente gosta de abraçar. Então, é comum as pessoas dizerem, né? Sim. A gente gosta do baiano porque ele acaba abraçando as pessoas. Então, Sim. é muito comum eu te conhecer, você está em Salvador e você está sozinho? Vamos almoçar, vem aqui na minha casa. É característico da região. Acho que o Nordeste em si, né? Ele tem essa característica. Você acha que essa qualidade de vida que acaba tendo, porque o relacionamento deve ser melhor, tudo acaba à noite, o contato com os amigos, você acha que isso ajuda você a centrar mais no seu trabalho e a produzir melhor para a qualidade? Eu acredito que sim. Pelo simples fato que a gente precisa oxigenar em algum momento do dia, né? Às vezes o clima também ajuda, né? Sim. Então, assim, tem semanas que eu acabo trabalhando ali 12, 14 horas, mas com prazer, porque existe o momento da oxigenação. Entendi. Né? E trazer essa realidade de Salvador, né, para outros estados, né, para outras empresas, é bacana justamente porque a gente consegue quebrar esse paradigma, Sim. né, e estabelecer uma relação mais próxima. Eu acredito também, embora, né, a gente trabalhe numa empresa de tecnologia, então é muito comum a gente estar lidando, né, com robôs, com software, mas esse contato presencial, esse contato mais próximo faz toda a diferença. O olho no olho faz a diferença. Nossa, né? e como? Aliás, hoje você fez um trabalho maravilhoso lá com a gente, obrigada. levantando mais informações, o que pode melhorar, o que não pode. Sim. Eu acho que é essa troca, porque você conhece o seu produto melhor do que eu, com certeza. Verdade. Então, quando você vem e dá o seu olhar, a sua atenção ali, você fala assim, Ronaldo, você poderia fazer assim. Verdade. Isso, e se a pessoa é humilde para receber essa informação, não entende como crítica e tenta melhorar, é um crescimento maravilhoso. Deixa de ser uma auditoria e passa a ser uma parte de educação continuada e permanente. Verdade. Né? A jornada do cliente, ela se torna, né, mais leve, mais amena. Então, de fato, né, óbvio, tem clientes que acabam, né, acham que uma interação nossa acaba sendo assim, mas está, né, descobrindo ali algum gap meu. Mas, na verdade, assim, a intenção nossa... Que bom que foram vocês que pegaram, né? É verdade. Então, a intenção nossa, de fato, é agregar, é apoiar, colaborar com a estratégia da unidade, né? Fazer com que vocês, de fato, utilizem o sistema, né, na sua completude, né, e enxergar, né, possibilidades, oportunidades ali de pontos de melhoria que precisa existir. Né? O fluxo da qualidade ele não para. Né? Então, de fato, é algo que ela precisa ser cíclica para fazer sentido. Né? Marília, você como executiva de contas, assim, eu imagino que você deva trabalhar com todo tipo de cliente. Clientes bonzinhos, mais ou menos, e aqueles mais difíceis. Qual o segredo para trabalhar com clientes difíceis? O que a gente precisa ter para a gente conseguir ter performance com os clientes difíceis? Eu vou falar de um ponto que eu acho que é bastante interessante e aconteceu comigo, né, nessa minha vinda para São Paulo, que é a transparência. Né? Lidar com cliente bonzinho, cliente satisfeito é muito bom. É fácil, né? É fácil. Eu sou uma pessoa que eu sou movida não só por propósito, né, mas eu gosto de desafios. Né? E quando a gente lida com o cliente, que ele está ali, tem um ponto de insatisfação, ou ele acaba tendo uma visão um pouco diferente, né, da entrega que está sendo realizada, a gente precisa ser transparente com ele. Né? Entender, ter a empatia de ouvi-lo, né? Se colocar no lugar dele e ter ação.
né? Sim. Todo encontro, ele é uma chamada para ação. Então, a gente sendo transparente, a gente conseguindo ter, né, um planejamento para agir e realizar as correções necessárias, eu acho que é a chave do sucesso. Eu acho que são esses 2 pontos. Cumprir aquilo que foi prometido, né? O combinado não sai caro, né? E fazer aquela análise, às vezes, de causa, porque a maior parte das vezes não é só o problema do software, às vezes é do usuário, às vezes é do processo, o processo não se adequou muito bem àquilo que a gente, né? E quando você tem essa troca e os 2 lados estão dispostos, aí eu acho que a coisa acontece. É verdade. E é um trabalho que deve ser desenvolvido lado a lado. Entendi. Lado a lado. Né? E a gente precisa revisitar, porque às vezes a estratégia muda, né? O processo, ele acaba não conectando, mas a gente precisa ter alternativas de contorno, até para que o usuário, né, da solução, ele fique feliz, né? Ele tenha o prazer, né, de desenvolver aquele tipo de atividade, né? Sim. Então, acredito que este é o caminho. Marília, e falar a verdade? Que a gente sempre fala, a gente precisa falar a verdade. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente precisa achar um jeitinho de falar, né? Você como baiano, eu tenho certeza que você sabe dar aquela xingada e achar a saída. Mas para quem está começando agora, qual é o segredo que você indicaria para essas pessoas? Olha, fale a verdade, mas fale com cautela, fala com zelo. Eu acredito que, assim, minha avó falava, tinha um ditado que minha avó usava, que é: quem fala a verdade não merece castigo. Né? E tudo existe uma hora certa para falar. A gente não pode ter medo da verdade, não. Nunca. Né? A gente não tem que ter medo da verdade. Mas, assim, entender qual foi o cenário, né? O porquê que aconteceu uma determinada situação, né? Buscar sempre um contraponto, que é importante você conseguir, né, criar ali uma tríade do que está acontecendo. E não custa nada você pedir um conselho. Verdade. Né? A gente precisa também criar essa experiência, esse costume de pedir conselho, aconselhar com alguém que já está mais tempo na estrada, qual o melhor caminho, eu pensei dessa forma, de que forma a gente consegue alinhar. Quando a gente está, né, de frente para o cliente, é importante a gente coletar essa informação, né, saber o que é que o cliente quer e, na hora de posicionar, trazer o cliente, né, lado a lado. Entendi. Sempre lado a lado. Né? Eu acredito que é mais fácil a gente tratar dessa maneira. Né? E sempre com a chamada para ação. Né? Porque a verdade por si só, ela vira constatação. Mas a verdade, quando tem uma chamada para ação, a gente tem uma oportunidade de melhorar, né? A gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Maravilha. Né? Marília, você começou como o que mesmo no início da sua carreira? No início da minha carreira, eu trabalhei como estagiária de call center numa concessionária da GM. Você traz alguma característica de lá ainda, até hoje ou não? Trago porque eu trabalhava na área de qualidade. Então, qual era minha atividade? Eu fazia um questionário para os compradores, né? Então, você comprou o carro na concessionária, então eu era a pessoa que te ligava para saber como foi a experiência na compra. Quer dizer, já estava fazendo isso. Já. Muito bacana. Então, eu já fazia essa coleta, né, da experiência, e a gente sempre tinha que ter uma ação para tomar junto ao cliente. Não era decisão minha, mas existia ali uma gerência que fazia algum tipo de trabalho. Para a concessionária, até hoje, assim, para as concessionárias, os clientes que classificam ali com o NPS, né, acima de 9, a concessionária ela se credencia, né, a um determinado nível. E a qualidade aplicada em um nível acima significa que a concessionária ela vai comprar os carros mais baratos.
Olha só. Então, existe o mote da qualidade e essa qualidade traz a rentabilidade. Vou querer saber mais sobre isso. Hoje com a Marília aqui, estamos falando sobre o quanto é importante a qualidade. A gente parou exatamente nesse assunto. E que bom que você trabalhou com qualidade, Marília, porque quando a gente trabalha nesse departamento, a gente começa a ouvir as queixas de uma outra forma, né? Aquela queixa passa a ser uma oportunidade sempre para a gente melhorar. E eu vejo que você carrega isso mesmo, até hoje. É verdade. O quanto isso, para você, é determinante para o seu sucesso de hoje. É uma bússola, acaba sendo o norte, né? Que legal. Eu acredito que cada experiência, né, seja ela pessoal ou profissional, ela acaba agregando em nossa vida, né? Quando eu comecei lá atrás, eu vi o quanto era importante. Na concessionária, eu não vi a compra de um carro simplesmente pela compra do carro. Eu estava mexendo com o sonho das pessoas. Sim. E por incrível que pareça, depois que eu trabalhei na concessionária, eu fui trabalhar em um banco e eu trabalhava na divisão que era de aquisição de imóveis. Então, eu continuei trabalhando com o sonho das pessoas. Então, quanto era importante o atendimento, né? O quanto era importante que aquela experiência, ela de fato fosse proveitosa, né? Você lidar com o sonho das pessoas, de fato, é uma coisa muito delicada, assim como a saúde. Sim, assim como o software que hoje você comercializa, né? Se a gente parar para pensar, a pessoa está buscando agilidade, está buscando segurança na informação. Um né? diagnóstico rápido, né? Até porque dentro do tempo que o paciente ele vai agendar até ele ser atendido e ter um resultado e ter de fato um diagnóstico, a depender do caso, leva bastante tempo. Sim. E isso a gente está lidando com emoção, né? Não só do paciente, mas de toda a família. Sim. Né? Então, a depender do caso, a gente consegue salvar vidas, né? Um diagnóstico preciso, um diagnóstico assertivo, né? Diminuir esse tempo, né, de atendimento é muito importante justamente por causa disso. Quando eu digo assim que toda essa cadeia, né, dentro de uma clínica, de hospital, é muito relevante, é justamente porque quando o paciente ele chega na unidade, a primeira pessoa que ele vai lidar é com a recepção. Sim, sim. Né? E o quanto é importante, né? Você ter aquele atendimento, você, de fato, passar um atendimento, ter uma calma, uma clareza no que é que o paciente ele quer, né? A forma como ele aguarda na recepção, né? O tipo de serviço a gente oferece para ele. Tudo isso vai mexendo também com o psicológico, né? Marília, eu tenho um orgulho muito grande quando eu falo da Transdução, porque eu costumo dizer que a Transdução saiu de Carapicuíba para o mundo. E às vezes o pessoal pensa que é exagero, mas eu não penso, eu tenho certeza do que eu falo. Quando eu comecei na Transdução, ainda não era diretor, eu via as coisas acontecendo, era só o consultor, eu falava, essa empresa tem potencial, essa empresa... E parecia só um sonho, mas hoje, quando eu olho, tem funcionário que trabalhou na Transdução médico que está na Alemanha. Tem funcionário nos Estados Unidos, tem funcionário no Canadá. A gente defende doutorado e tese, às vezes, em outros países, assim, ajuda outras empresas. Então, a gente fala assim, poxa, é da Transdução. Verdade. E eu sinto esse orgulho quando você fala, porque esse software Smart nasceu lá em Salvador e saiu para o Brasil todo, né? É verdade, o Brasil todo. Então, é um software, né, bem consolidado, um software que tem mais de 20 anos de mercado, né, e atende as diversas verticais. Então, atende medicina diagnóstica, atende laboratório, né, atende medicina ocupacional, clínicas especializadas, hospital dia, hospital com internação. Então, é um sistema que acaba permeando por todas essas especialidades, né? Todas essas verticais. E com uma facilidade assim tremenda, né? Porque você olha integração
lá com a ANS para poder fazer o TIS, toda aquela parafernália que a saúde hoje existe, e vocês acabam conseguindo dar toda essa solução. Mas me conta, quando você sai de Salvador para visitar outros estados e falar dessa tecnologia, você não sente orgulho? Ah, muito. Eu digo que eu sou apaixonada pelo Smart. Eu imagino você saindo lá de Salvador para ensinar o pessoal lá de Santa Catarina, que lá tem uma tecnologia de ponta maravilhosa. Deve ser um sonho de qualquer pessoa que trabalha nessa área, né? É verdade. Eu sou assim, um entusiasta, né, pelo sistema. Eu costumo dizer que o Smart também ele é uma cachaça, no bom sentido. Que bom! Porque a gente consegue possibilitar, né, nessas visitas, né, independente da região que a gente esteja, o quanto o sistema ele vai ajudar. Sim. Né, a melhorar os processos, né, dentro da instituição, né, a ter as informações de forma integrada. Então, é muito importante. Uma coisa que eu sempre dizia quando eu fazia a consultoria era: a gente não consegue decidir, né, como é que vai ser o fluxo de uma determinada área se o sistema está impactando em outra. Sim. Então, a gente precisa todas as áreas, né, juntos para a definição dos processos, porque a gente vai conseguir filtrar e trazer o fluxo de uma forma mais amena e tranquila para a implementação. Claro, todo sistema, a implantação sempre é um ponto crítico, mas quando a gente faz bem feito, mas quando a gente traz, né, os atores necessários para uma definição de um fluxo, por exemplo, a gente consegue ter uma implantação mais efetiva, né? Ela transita de uma melhor forma, né? Não é tão traumática. Sim. E me conta, lá como executiva hoje, lá, olhando essas contas, vem ideias novas? Sempre tem que vir. Sempre. Vem aquela coisa assim que você chega lá no P&D e fala assim: olha, a gente precisa desenvolver isso, porque senão a gente vai perder o time. Sempre. Eu tenho história na Pixel, porque eu comecei como técnica de implantação, né? Passei para a área comercial atuando como arquiteta de soluções e hoje ocupo a cadeira de executiva de contas, né? Então, mas a veia da transformação, de trazer a inovação, nunca saiu. Ela permanece. Então, a cada conversa com o cliente, hoje eu tive vários insights, né? Na visita que eu fiz na Transdução, a gente consegue melhorar bastante coisa, né? Então, e essa interação junto à equipe, a fábrica, né? Junto à equipe de desenvolvimento, ela tem que sempre existir. Até porque é dos clientes que saem as grandes ideias. Eu sou a defensora que o time de desenvolvimento ele teria que visitar os clientes minimamente porque assim. Senão ele se isola, né? Exatamente, de 2 meses, né? Que seja o pior, justamente para viver essa experiência, para beber da fonte. Sim, sim. Né? Então, de fato, eu tenho esse exercício, né? Algo que foi uma construção, né? Desde lá atrás. E assim, eu posso dizer que tem algumas telas do Smart que tem a minha assinatura, porque foi eu que desenhei. E que vai continuar, né? Vou continuar, se Deus quiser, melhorando cada vez verdade. mais. Mas me conta, um segredo. Como ser essa simpatia? Porque você tem uma simpatia natural, assim, é uma coisa gostosa. Seja discutindo um problema ou fazendo uma entrevista, você sempre busca um equilíbrio na sua fala, um jeito. Me conta o segredo para esse povão aí. Vou falar novamente o que a gente iniciou dizendo aqui, que a vida é feita de propósito. Então, toda vez que eu saio de casa para visitar um cliente, eu pergunto: o que é que eu vou fazer de diferente lá? Qual é a marca que eu vou deixar? Independente se for um cliente, né, crítico, né, um cliente que está lá insatisfeito, ou um cliente que as coisas estão
boas, mas eu sempre gosto de deixar a minha marca. Muito bom. Então, eu acredito que é isso que me move, é o meu oxigênio, né? Visitar o cliente, visitar, acho que qualquer pessoa pode fazer. Verdade. Né? Mas eu tenho esse mote comigo. Se eu for visitar um cliente, ele vai lembrar de mim de alguma maneira. Você lembra de mim desde 2016. Isso aí, com muito orgulho. Marília, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, o que te inspirar a falar, fica à vontade, para esse povo aí, o que ele deve fazer. Às vezes tem pessoas desempregadas, mais de 15 milhões de desempregados, e está procurando emprego. Passa uma mensagem para ele aí de esperança. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acredito o seguinte, a oportunidade, ela vai chegar, mas se a gente persistir, né? A gente precisa, vai fazer uma entrevista, vamos buscar conhecer a empresa, né? Quais são as características que você tem, né, que são positivas e que vão agregar na empresa que você quer trabalhar. Não custa nada sonhar, alimente seus sonhos, deseje, planeje estar em uma determinada empresa. Eu comecei na Pixel bem simples, né? Hoje eu estou num cargo estratégico, mas assim, eu nunca deixei de almejar, de sonhar, de me preparar. Então, de fato, o que eu deixo para as pessoas que estão buscando uma oportunidade perseverem, a oportunidade chega. E, por favor, quando você chegar em Salvador, você dá um abraço lá no Paulo, no Lucas, não deixa de dar um abraço naquele menino lá. Dois queridos. A Valdirene. Como é bacana aquela... Que sorriso largo, né? E como é fácil falar com ela. É verdade. Um abração nela, gente boa demais. Esses dias eu vi ela lá na praia com a família, toda chique. Aproveitando. E também na Lise, né? Eu quero que você deixe o meu abraço para ela lá. Joia. Darei todos. Gente, foi uma honra. Trouxe ela aqui de Salvador, gente. Ela veio de Salvador fazer uma visita aqui para a Transição. Eu falei, não, você vai fazer uma entrevista comigo. Peguei ela, eu não estou preparada. Não, vai estar sim. A gente está sempre preparado. Então, eu fico muito feliz e espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê seu joinha aí no YouTube, ou se quiser compartilhar com os amigos, é uma honra para a gente. Até a próxima. Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.